pois que dedico esta coisa aí ao antigo esquilme e sua doce clara que são hoje ossos, ai de nós. Dedico minha cor rubra e escarlate como meu sangue de homem em plenidade, e portanto dedico-me a meu sangue. Dedico-me sobretudo aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me habitam a vida. Dedico-me à saudade de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno, e eu nunca havia comido lagosta. Dedico-me à tempestade de Beethoven, à vibração das cores neutras de Bach, a Chopin que me amolece os ossos, a Stravinsky que me espantou e com quem voei em fogo, a morte em transfiguração, em que Richard Strauss me revela um destino. Sobretudo dedico-me às vésperas de hoje e a hoje, ao transparente véu de Debussy, a Marlos Nobre, a Prokofiev, a Karl Orff, a Schoenberg, aos dodecafônicos, aos gritos rascantes dos eletrônicos, a todos esses que me atingiram zonas assustadoramente inesperadas, todos esses profetas do presente e que a mim me vaticinaram a mim mesmo, a ponto de eu neste instante explodir em eu. Esse eu que é vós, pois não ser apenas mim, preciso dos outros para me manter de pé, tão tonto que sou, eu enviesado. Enfim, o que há de se fazer se não meditar para cair naquele vazio pleno que só se atinge com a meditação? Meditação não precisa ter resultados. A meditação pode ter como fim apenas ela mesma. Eu medito em palavras e sobre o nada, o que atrapalha a vida é escrever. E não esquecer que a estrutura do átomo não é vista, mas sabe-se dela. Sei de muita coisa que não vi, e vós também. Não se pode dar uma prova de existência do que é mais verdadeiro. O jeito é acreditar chorando. Essa história acontece em estado de emergência e de calamidade pública. Trata-se de livro inacabado porque lhe falta a resposta. Resposta esta que alguém no mundo me dê. Vós? É uma história em Technicolor para ter algum luxo. Por Deus que eu também preciso. Amém para todos nós. Essa foi a dedicatória do autor do livro de Clarice Lispector, A Hora da Estrela, ou também A Culpa é Minha, ou Ela que se arranje, ou talvez O Direito ao Grito, ou Conta ao Futuro, O Lamento de um Burro, Ela Não Sabe Gritar, Assovia o Vento Escuro, ou Eu Não Posso Fazer Nada, ou Registro dos Fatos Antecedentes, ou História Lacrimogênica de Cordel. Ou o que eu acho que mais descreve o livro, que é a saída discreta pela porta dos sonhos. Bom, não vai ter Seja Muito Bem-vindo ao Quarto Escuro Podcast, porque você já é bem-vindo, você já é da casa. Pode entrar, beleza? Entrou. Enfim, eu comecei escrevendo um roteiro pra isso aqui, mas eu li a novela 2 vezes, eu terminei de ler a segunda vez hoje pra fazer esse podcast. Eu acho que eu consigo falar sem ter um roteiro muito bem feito. Eu tô tentando umas formas diferentes de gravação, eu já tô gravando e editando ao mesmo tempo. Eu queria me desculpar pelo áudio do último podcast, eu acredito que não ficou muito legal. Eu tenho esse problema que eu acabo puxando muito o S pra falar e acaba dando uma interferenciazinha. Mas bem, esse livro eu comprei ele muito sem muita pretensão realmente de lê-lo. Eu comprei porque ele estava muito barato, R$10 na Amazon. E eu falei, nunca li nada da Clarice, vamos dar uma chance. Foi a primeira coisa dela que eu li. E ele me surpreendeu muito. Algumas coisas eu já esperava que viria dela, algumas coisas não foram uma surpresa pra mim. A Clarice tem muito de ter frases de efeito durante o livro, muita coisa assim, coisa que não me agrada muito. Eu acho que um escritor não precisa ter essas frases de efeito que ela faz, como pensar é um ato, sentir é um fato, sabe? Acho que isso é dispensável.
Mas eu gosto bastante desse livro, A Hora da Estrela. Bom, para começar, antes de falar do livro em si, eu queria falar um pouco sobre a Clarice e sobre as técnicas que ela costuma usar. Eu não li muita coisa da Clarice, para ser sincero. Eu li algumas novelas, estou lendo o Perto do Coração Selvagem, tem alguns contos aqui também. Mas uma coisa que eu percebi é que a Clarice costuma ser a personagem. Eu percebi em Perto do Coração Selvagem que Joana é Clarice. E em Água Viva, talvez um pouco mais fraco, eu não gostei de Água Viva, pra ser sincero. Eu achei chata, simplesmente chata. Mas você percebe que alguns adjetivos que ela atribui a si mesma, Água Viva, se eu não me engano, é uma pintora que... O que me incomodou no livro mesmo é porque ele meio que se resume a uma série de adjetivos que ela dá a si mesma. Talvez eu esteja sendo ignorante por falar isso, mas foi o que eu senti quando eu li. Talvez eu precise dar uma segunda chance para o livro. Mas, voltando ao que eu estava dizendo, a Clarice ela está sempre nos personagens. E esse livro, que foi o primeiro que eu vi dela, eu senti um pouco disso, mas ela não é a personagem principal desse livro. Clarice, ela opta por escolher um narrador onisciente, coisa que você vai ver muito em Machado de Assis, um narrador que conversa diretamente com o leitor, que se corrige, um narrador que não tem certeza do que vai acontecer ou tem certeza do que vai acontecer e fica muito claro na sua frente que ele não sabe o que te falar, que ele sabe, mas não quer te dizer, ou tenta te enganar de alguma forma. No caso dela, ela não tenta te enganar, mas eu vi muito de Machado de Assis no narrador dela. Bom, e Clarice é o narrador, isso ela deixa muito claro durante o livro. Tem até aqui na orelha, eu tô com o livro aqui em mãos, deixa eu ler um pouquinho aqui. Clarice cria até um falso autor para seu livro, o narrador Rodrigo S.M., mas nem assim consegue se esconder. O desejo de desaparecimento que a morte real logo depois consolidaria se frustra. Desculpa a minha leitura meio mal. Enfim, Clarice não consegue se esconder dos romances dela, dos livros dela. E é muito estranho, como posso explicar, o romancista, o autor, dificilmente se revela para você, conversa diretamente com você, a não ser que seja uma crônica ou algo assim do tipo. Mas esse, ele fala diretamente com você, tem até trechos do livro que ele fala, eu estou escrevendo essa história ao mesmo tempo em que a narro. Você tem a sensação durante o livro que ele está na sua frente contando a história e inventando enquanto você o ouve. Essa é a sensação que eu tive quando eu li A Hora da Estrela. Bom, eu tenho uma sinopse aqui, mas eu tenho um problema muito sério com sinopses. Vamos ler aqui. Em seu último romance, Clarice Lispector criou um narrador fictício. Eu fiz uma anotação aqui, eu escrevi: ele escreve ficção. Porque criou um narrador fictício? Qual narrador que não é fictício? A não sei que você esteja escrevendo um livro de memórias, mas qual narrador não é fictício? Enfim. Rodrigo S.M., que relata a vida de uma jovem nordestina, Macabeia, ao mesmo tempo em que reflete sobre os sonhos, as manias e os conflitos internos da garota. Não tem conflito interno algum entre a Macabeia. O livro é sobre o fato da Macabeia não entender a própria miséria. É uma miséria anônima. Ela não sabe que é não vou dizer infeliz, mas ela não sabe que é miserável. Ela não sabe aonde ela está metida. E é isso que circula o livro. Macabeia o tempo inteiro é humilhada, é pisada, e ela não sabe. Ela não sabe disso. Bom, não tem conflito interno algum entre a Macabeia. Enfim, o narrador conta a história de Macabeia, jovem alagoana de 19 anos que vive no Rio de Janeiro.
O que eu achei interessante? Você vai ver que durante o livro, Macabeia, ela é simplesmente, como posso dizer, Macabeia não existe. Ela é fruto da imaginação de Rodrigo, Clarice. É uma mulher que existe, mas ela não existe de verdade. É uma história real, embora inventada, como ele mesmo diz durante a novela. Ele diz que nós sabemos de muitas coisas que não vimos, e existem mulheres espalhadas por todos os arredores das grandes metrópoles que são como ela. Eu falo aqui várias vezes, eu acho que faz muito parte de mim, mas eu moro em São Paulo, e uma cidade muito grande, e eu percebo muito disso. Quando eu li a primeira vez, eu falei, eu conheço tantas mulheres assim, mas ao mesmo tempo eu não sei nomear nenhuma delas, mas que elas vivem anônimas, elas não têm noção do meio em que elas estão inseridas. É uma coisa que tem uma cena que ele mesmo diz que, assim como o cachorro não sabe que é cachorro, ele simplesmente é, Macabeia não sabe que ela é infeliz. Não diria infeliz, mas ela não sabe que é miserável. As palavras estão me faltando hoje, não é miserável que eu queria dizer, mas já diz um pouco sobre isso. Eu vou colocar aqui um trecho da própria autora falando sobre Macabeia, sobre a sua novela. Não, eu acabei a novela. Que novela é essa, Clarice? História de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. A história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em É Rio de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife. Eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão. Uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de Depois eu fui a uma cartomante e imaginei várias coisas boas que iam acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer, é segredo. E o nome da novela, se poderia revelar? 13 nomes, 13 títulos. Bom, a novela fala de um sofrimento anônimo. Ele é tão anônimo que é desconhecido até mesmo pela própria personagem principal. E como diz um dos títulos, ela não tem voz para gritar. Bom, chegamos ao final do meu roteiro, que eu mal escrevi, mas vamos continuar falando um pouco sobre o livro. Rodrigo S.M., que é Clarice, ele diz muito bem que Macabeia surgiu dentro dele e que ele precisava escrever, ele precisava botar pra fora. Ela é parte dele. E bom, você vai perceber que vai ter um violino aí de fundo. Não sei quando vai começar e quando vai acabar, mas no começo ele diz que para imaginarmos um violino triste em volta de um músico que acompanha ela. Então vou colocar aqui no podcast para dar esse clima. E bom, A Hora da Estrela, um livro que retrata a arte do feio, não arte feia, arte do feio. Então você vai ver um cenário
escuro, é o que você vai imaginar. Macabeia, ela não é uma mulher bonita. As pessoas que cercam Macabeia não são mulheres bonitas também. A única que é descrita mesmo é Glória, uma de suas amigas. E bom, para descrever um pouco melhor, eu tô com outra sinopse aqui, que é a da orelha do livro, que ela diz mais um pouco sobre o livro para não ter que fazer explicações, para não me perder. Então vamos ler aqui de novo. A nordestina Macabeia, protagonista de A Hora da Estrela, é uma mulher miserável que mal tem consciência de existir. Depois de perder seu único elo com o mundo, uma velha tia, ela viaja para o Rio, onde aluga um quarto, se emprega como datilógrafa e gasta suas horas ouvindo a rádio relógio. Apaixona-se então por Olímpico de Jesus, um metalúrgico nordestino que logo atrai com uma colega de trabalho. Desesperada, Macabeia consulta uma cartomante que lhe prevê um futuro luminoso, bem diferente do que a espera. Então bom, vamos continuar a história. Você percebe durante o romance, você tem um carinho muito grande por Macabeia, foi isso que eu tive. E o próprio Rodrigo diz que ninguém ama Macabeia, mas ele ama. E se ele pudesse, ele levaria a Macabeia para casa para cuidar dela. Mas não tem como. Macabeia divide um quarto com outras 4 amigas. E, como eu já disse, ela é datilógrafa. A única diversão dela é ver a rádio relógio, uma rádio que diz o tempo, alguns trechos, algumas curiosidades sobre o mundo. E é basicamente esse o conteúdo inteiro que Macabeia tem. Macabeia, mesmo sendo datilógrafa, ela não sabia escrever muito bem. No começo da novela, o chefe dela reclama e diz que vai demitir. E Macabeia simplesmente olha para o chefe e diz: "Me desculpe o aborrecimento." E o chefe se comove nesse momento e acaba falando: "Não, vou te demitir, mas não é hoje." Ela continua trabalhando, tem a amiga Glória, e em determinado momento da novela ela encontra Olímpico. Olímpico, que também é nordestino. Eles dizem que um reconhece o outro por serem nordestinos. E o Olímpico chama para passear, e começa a chover no primeiro dia, e ele chama ela para passear no segundo dia, e chove. E no terceiro dia chove também. E o Olímpico diz pra Macabeia: "Mas você só sabe chover, hein?" E você percebe com o tempo que o Olímpico, apesar de também ser um homem simples como Macabeia, ele não é uma pessoa boa. O Olímpico ofende Macabeia, falta com respeito com ela, trata ela como criança idiota, mas Macabeia morre de amores por ele, porque é o primeiro namorado dela, ela era uma moça virgem. E bom, o Olímpico é um tipo que você até consegue classificar. Assim como Macabeia, você conhece pessoas assim, mas o Olímpico, acredito que você consegue dar os nomes. O Olímpico é um cara pobre, mas que ele simplesmente tem isso dentro de si, de que que é superior a alguma coisa assim. Tem uma cena que fala que o Olímpico juntou dinheiro para arrancar um carino, para colocar um dente de ouro, e era um cara que dormia de favor, esse tipo de coisa. Eu acho que como você já consegue entender um pouco quem é o Olímpico. O nome dele é Olímpico de Jesus, mas ele mente o nome dele. Ele dizia Olímpico de Jesus alguma coisa Chaves, Guimarães Chaves, alguma coisa assim. E o narrador diz que Jesus é o nome dos que não têm pai, né? O sobrenome dos filhos que não têm pai. Hoje eu vou falar um pouco sobre isso, que no Nordeste eles colocavam Jesus os que não tinham o sobrenome do pai. E, bom, Olímpico ficava com Macabeia por talvez comodidade, talvez por não conseguir ninguém melhor. E existem muitas cenas que ele a humilha. Tem uma cena bem que o Olímpico diz que eu sou muito forte, e a Macabeia fala: você é forte? Ele fala: eu te levanto com um braço só. E a Macabeia não quer muito, mas ele pega e levanta ela, só que ele acaba fraquejando um pouco e Macabeia cai de cara no chão, suja o rosto, e ela limpa a lama que tá no rosto dela com a ponta do vestido.
Várias vezes a Macabeia, que não tem muito conteúdo, para tentar puxar assunto, fala alguma coisa que ela viu no rádio, alguma coisa assim, e muitas vezes ela faz alguma pergunta que o Olímpico não tem resposta, mas ele não pode admitir que não tem resposta, então ele diz: eu sei, mas eu não quero te dizer. Bom, mais pra frente, o Olímpico conhece a amiga da Macabeia, que também é datilógrafa, a Glória. E Glória é uma mulher gorda, é uma mulher, pelo que é descrito, ela é loira, porém com cabelo crespo. E o Olímpico vê uma moça gorda, uma moça que é um pouco mais sofisticada do que Macabeia, e por mais que seja feia, ela diz que tem os cabelos das axilas por raspar. Mas o Olímpico troca Macabeia por ela. E Glória também não se importa muito com Macabeia. Ela parece que ela se aproxima da Macabeia por ser aquela amiga que... aquele tipo de pessoa tão baixa que precisa encontrar alguém que seja de certa forma, entre aspas, menor do que ela, para se sentir um pouco melhor consigo mesmo. E assim segue. Macabeia conversando com Glória, em um certo momento decide ir ao hospital porque sentia algumas dores no estômago, e o médico sabia que era médico dos pobres. Ele pergunta para Macabeia: o que você come? Porque a Macabeia tinha muitos enjoos, dores no estômago. Ela fala: eu como hot dog. Você só come hot dog? Às vezes eu como sanduíche de mortadela também. O médico diz pra ela: não, faz uma macarronada, não é tão caro. E ela fala: isso daí é bom? Esse negócio de macarronada? Ele diz: sim. Ela é uma pessoa que desconhece tudo sobre as coisas. Em certo momento o médico tira um raio-x dela e diz pra ela que ela tá com começo de tuberculose no pulmão. E ela, sem saber o que era pra ser, ele passa alguns remédios pra ela, só que ela acha que ela tem aquela mania de achar que só por ter ido no médico já era melhor. E sem entender o que era tuberculose, o médico também de má vontade, ela vai embora. Mais tarde, em outra conversa com Glória, ela, depois de se despedir de Olímpico, Glória sente um pouco de piedade por ela e diz que: não, Maca, você consegue outro namorado. É porque o Olímpico é meu. O Olímpico é meu porque minha cartomante disse e eu não vou discordar dela. E ela fala: você também devia se consultar com ela adivinhou tudo sobre o meu passado, e ela é muito boa. Então Glória empresta um dinheiro para Macabeia para se encontrar com a cartomante. E a cartomante é cheia de história, fala uns absurdos um pouco assim para Macabeia, coisa que não veio ao caso falar aqui, eu acho que não é muito importante. Mas a cartomante começa a acertar sobre Macabeia, sobre tudo isso. Ela acerta muitas coisas, ela fala que perdeu um namorado, fala: nossa, que vida triste. E Macabeia só percebe quão miserável ela é, quão triste, quando alguém fala, porque ninguém falava pra ela quem ela era, e ela não ia chegar nessa conclusão sozinha. Então ela começa a falar das tristezas que aconteceu com ela, e a Macabeia começa a se dar conta: realmente, isso aconteceu comigo. Mas ela fala: não, eu vejo pra você um passado brilhante, um futuro brilhante, perdão. Você vai encontrar um americano, não acho que não é um americano, um gringo, ela diz. Um gringo, ele vai se casar com você, o Olímpico vai querer voltar pra você. E pela primeira vez Macabeia teve esperança, porque Macabeia tinha a esperança, mas ela não sabia do que. Ela só vivia no automático, mas ela não sabia o que era isso, o que era realmente esperar que algo melhor aconteça. E um pouco antes ela fala que essa outra cliente que eu atendi antes de você, eu disse pra ela que ela ia ser atropelada.
Macabeia sai toda esperançosa, sai de cabeça erguida, ela pensa que não, agora vai dar certo, tá tudo certo. E ela saindo, feliz, assim que ela põe os pés na rua, ela é atropelada. E na hora que ela é atropelada, ela vê que é um carro de luxo e ela fala, a vida boa já tá vindo pra mim, um carro de luxo desses me atropelar. E Macabeia agonizando, sentindo dor, mas aguentando, sangrando. E o narrador nesse momento se coloca numa luta. O narrador, ele fica... ele não quer que Macabeia morra. Ele se esforça, ele tenta fugir disso, mas não tem como. Macabeia morre, mas ela morre com esperança. Macabeia, ela morre com esperança. Ela morre pensando que não, agora vai chegar, agora tá todo mundo prestando atenção em mim. Ela estirada na calçada, machucada, sangrando, fazendo uma poça de sangue em volta dela. E quando Macabeia morre, Rodrigo diz que ele também morreu, porque Macabeia era ele. Macabeia era fruto dele. E na própria entrevista da Clarice Lispector, aquela que eu já coloquei um trecho, ela diz que quando ela termina de escrever, quando acaba a história, ela morre. E ela só renasce de novo quando começa a escrever. A última frase da entrevista dela, eu vou colocar um trecho. Ela diz que no momento eu tô morta. No momento ela tá morta. E a entrevista de 77, se eu não me engano, no mesmo ano, Clarice Lispector tinha um câncer e ela não sabia, e ela morre nesse mesmo ano. A última entrevista que temos dela termina dizendo que no momento estou morta, e ela morre. Bom, esse livro é um livro muito comovente para mim. Ele me faz pensar bastante. Tenho esperança em mim de que todas as mulheres que sofrem, não só mulheres, mas todo esse tipo de pessoa que sofre, assim como Macabeia, que é humilhado. Tem uma cena que Macabeia vai no zoológico e vê um rinoceronte. Ela nunca tinha visto alguma coisa assim, e de tanto medo do rinoceronte ela urina nas calças. Eu tenho a esperança de que essas pessoas que morrem assim, elas estão todas no céu. Bom, eu espero. E eu vou colocar aqui a entrevista no final. Só queria me despedir. Esse foi o Quarto Escuro Podcast. Talvez já esteja de cara nova, mas eu tô fazendo uma também, fazendo uma logo com uma desenhista. Vamos ver se já vai estar nesse episódio, talvez no próximo. Do próximo não passa, mas fazendo uma logo mais bonitinha, porque a logo que eu tenho foi totalmente improvisado. Pedi para um amigo, ele fez em 5 minutos. Bom, muito obrigado por você ter ouvido até aqui. Esse podcast foi um pouco mais de improviso, mas eu acredito que ficou bem legal. Vou dar uma editada, uma cortada no final, mas me siga nas redes sociais. Você me encontra no Twitter como Quarto Escuro. Não é Quarto Escuro, é Quarto Escuro. Lá você vai ver as maiores besteiras que eu penso todo dia, minhas reclamações e os meus ataques. Você vai ter o Instagram, que é @taxidriver_QE, que é de queijo, é de elefante. Lá eu tô começando a postar mais coisas. Eu vou postar alguns spoilers dos podcasts, postar os livros, algumas coisas relacionadas ao podcast. Talvez se começar a virar, eu começo a abrir as caixinhas de perguntas lá, para eu ter uma interação melhor com vocês. E se você quiser me mandar um e-mail, vai estar na descrição. Eu não vou ficar soletrando e-mail de novo aqui, porque eu passo vergonha todo santo podcast. Foi muito bom estar aqui com vocês. Um grande abraço e fiquem com Deus. Até a próxima. Será que as coisas simples hoje são recebidas de maneira complicada? Talvez, mas eu escrevo simples. Eu não enfeito. Na sua formação como escritora, quais aqueles escritores que você sente que realmente influenciaram, que marcaram? Eu não sei realmente, porque eu misturei tudo. Eu lia livro, romance
pra mocinha, livro cor-de-rosa, Folhetim. misturada com Dostoiévski. Eu escolhia os livros pelos títulos e não pelos autores, que eu não tinha conhecimento nenhum. Misturei tudo. Fui ler aos 13 anos Hermann Hesse, tomei um choque. O Lobo na Estepe, ou da Estepe, não sei. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando, jogando fora. Isso acontece ainda agora, de você produzir alguma coisa e rasgar? Eu deixo de lado ou não, eu rasgo, sim. É produto de reflexão ou uma emoção Raiva, instantânea? um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo. Por que, Clarice? Sei lá, eu tô meio cansada Do quê? de mim mesmo. Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta. Tô falando de meu túmulo.